Olá, meus alunos. Aqui quem vos fala é o professor Matheus, de Ciências da Natureza. Bom, hoje eu vou corrigir a atividade do anexo 14, tudo bem? Que eu mandei na semana anterior. Então, por favor, acompanhem a correção comigo, eu vou ler esse texto aqui. E respondam certinho, tudo bem? Vocês vão colocar uma nova data, certo? Vão lá colocar a data, né, dessa semana, dessa atividade. E vai falar correção da atividade, tal, e vão anotar a correção, certo? É importante aqui, mesmo eu não passando uma atividade nova para vocês, que seja só uma atividade de correção de outra atividade, você coloque a data, porque é ela que vai validar a sua presença na escola, certo? Então vamos lá, vamos ler esse texto aqui rapidinho. Calor, temperatura e sensação térmica. Essa atividade foi feita pela Secretaria de Estado da Educação, pelo Portal Net, que eu mandei o link para vocês junto com a atividade, certo? Quando ouvimos sobre calor, temperatura e sensação térmica, pode parecer que se trata da mesma coisa, mas na verdade há diferença entre estes termos e seus significados. Pode até parecer que são a mesma coisa, mas não são. São conceitos bem diferentes. Então vamos lá, que agora ele vai dar os conceitos. Olha, calor. O que é o calor? É a energia que é transferida de um corpo para o outro, com temperaturas diferentes quando estão em contato. O corpo ou objeto que possui a maior temperatura fará a transferência de sua temperatura para o corpo ou objeto que possui menor temperatura. Sentido dessa transferência é do que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. A unidade de medida dessa grandeza normalmente é o joule. Então, gente, o que é o calor? Calor, cara, eu tenho ali dois objetos, certo? Com temperaturas diferentes, que estão em contato entre si. Vamos imaginar aqui que esse vermelho tem uma temperatura maior, tem uma temperatura aqui de, sei lá, 100 graus Celsius e o verde está de 50. O que é energia? Esse vermelho aqui, ó, que tem 100 graus Celsius, vai transferir energia para o que tem menor temperatura. Então, dois corpos com temperaturas diferentes em contato, um vai transferir energia para o outro até atingir o equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é quando os dois ficam com a mesma temperatura, certo? Então, gente, calor é só isso. A energia que sai do corpo que tem maior energia para o que tem menor energia média, que é a temperatura, a agitação média das partículas, tudo bem? Bom, então o que é a temperatura? A temperatura é a movimentação das partículas, a agitação das partículas, que formam um objeto e existem em todo o universo. Tudo que existe no universo tem um movimento, tem uma agitação, logo tem uma temperatura. Os átomos e as moléculas, quanto mais elas se mexem, maior a temperatura. E, consequentemente, quanto menos elas se mexem, menor a temperatura. Como esfregamos as mãos bem rápido e compararmos a esfregar as mãos devagar, esse é um exemplo. Quanto maior o movimento de um corpo, maior a sua temperatura. A forma de medir a temperatura é variada. Existem unidades de medida para isso, como o metro é uma unidade para distância, né? O quilograma é uma unidade de massa. Para temperatura, a gente tem graus Fahrenheit, graus Celsius e o Kelvin, certo? São medidas de temperatura. Já a sensação térmica, olha aqui, é o nosso terceiro conceito. A sensação térmica é a temperatura que nosso corpo individualmente sente, frio ou quente. Então, o conceito de frio ou quente é a sensação térmica. Não existe calor frio ou calor quente, certo? O calor é o quê? Eu tenho dois corpos com temperatura diferente. O de maior temperatura vai dar energia para o de menor temperatura até atingirem um equilíbrio térmico. Para você dizer se algo está quente ou frio, é a sua sensação térmica. E ela depende da sensação do seu corpo, certo? Em que a umidade do ar, a velocidade do vento, a pressão e a densidade atmosférica podem interferir na sensação térmica, fazendo com que seja mais quente ou mais frio do que real, que a temperatura indica. Então, cara, a temperatura do dia, sei lá, vamos dizer aqui que eu estou numa temperatura aqui em Goiânia agora. Vamos pesquisar a temperatura de Goiânia agora. Vamos aqui no Google, ó. Goiânia, temperatura.
Temperatura em Goiânia agora está 28 graus Celsius, ok? Com umidade de 47% e o vento de 16 km por hora. Essa temperatura agora em Goiânia. Deixa eu colocar aqui. 28 graus Celsius, é a temperatura de Goiânia agora. Só que eu aqui em casa, por exemplo, eu posso estar em um ambiente abafado. Em um ambiente em que eu sinto essa temperatura maior do que ela realmente é. Porque aqui está abafado, não circula vento. Você pode estar na sua área que é fresquinha, está ventando ali bastante, você pode sentir uma temperatura menor do que essa. Essa é a questão da sensação térmica. Ela vai depender do vento, vai depender da umidade relativa do ar, da pressão atmosférica. Tudo bem? Então, gente, a seguir está uma tabela que indica qual a sensação térmica de acordo com a temperatura do ambiente e a velocidade do vento. Na linha superior está disposta a velocidade do vento, aqui ó, velocidade do vento em km por hora, igual a velocidade de automóvel mesmo, tá? E na coluna mais à esquerda está disposta a temperatura, deixa eu apagar aqui que eu acabei cobrindo, aqui você tem a velocidade do vento, km por hora aqui em vermelho, e aqui você tem a temperatura que eu estou sublinhando de azul. A temperatura real. Quando, por exemplo, a temperatura é de 2 graus Celsius, então vamos ver aqui, onde é que está marcando 2 graus Celsius de temperatura, ó. Vou assinalar de azul. Nessa coluna, nessa linha aqui eu tenho 2 graus Celsius. E o vento está a 40 km por hora, vamos ver aqui, ó, vou marcar de vermelho aqui. Vento a 40 km por hora. Que a temperatura que o nosso corpo irá sentir é a sensação térmica. Então, aqui eu tenho a temperatura real, que é 2, e a velocidade do vento. Mas qual a temperatura que o nosso corpo vai sentir? Essa tabela foi criada pelos cientistas, tá? Como que eu vou encontrar a temperatura real, a sensação térmica? Eu vou pegar aqui, ó, essa linha que está o 2 graus Celsius, que é a temperatura que ele falou, e vou encontrar com a coluna da velocidade do vento que ele disse. Onde que esses dois se encontram? Aqui, ó, no menos 13 graus Celsius, que é aqui, ó. Ou seja, se eu tiver na temperatura de 2 graus Celsius, com a velocidade de vento de 40 km por hora, que é um vento bastante forte, a minha sensação térmica, o meu corpo vai sentir uma temperatura de menos 13 graus Celsius, certo? Então aqui eu tenho essa tabela expandida, e aqui ele vai falar sobre a temperatura média global. A temperatura média do planeta é obtida observando a temperatura do ar, medida por inúmeras estações meteorológicas ao redor do mundo, atribuindo um peso a cada correspondente à área que elas representam. A seguir é calculada a média desses valores, pelo método tradicional de se somar todos os valores e dividir pela soma da quantidade de pontos de medição. Então, resumindo, né, falando bom português, como que eu dou a temperatura média de um lugar? Vamos pegar aqui, ele dá aqui o exemplo, temperatura média de Brasília no mesmo dia ao longo de 3 anos, ó. Ele pega aqui 31 de março de 2018, 31 de março de 2019, 31 de março de 2020. Ele quer saber a temperatura média do dia 31 de março em 3 anos. E ele foi mediu aqui 32,6 graus Celsius, 32,8, 33,3. Como que eu sei a média? Gente, a média é você somar todos esses valores e dividir pela quantidade de valores que você usou. Aqui eles colocaram erradinho, né? Aqui era para ter um sinal de mais. Então vai ser 32. Aqui eles fizeram tudo errado, né, gente? Esse texto foi feito pela Secretaria de Educação. Vamos ver aqui então. Eu vou fazer para vocês, certo? Vamos tirar essa média direitinho. O primeiro valor é 32,6 graus Celsius. Você vai somar com o segundo valor, que é 32,8 graus Celsius. E você vai somar aqui ó, com 33,2 graus Celsius. Tudo bem? Você vai pegar esse valor todo aqui e vai dividir por 3. Por que dividir por 3, professor? Porque 3 é um número de unidades que você usou. Você não usou aqui, ó, 1, 2, 3. 3 valores diferentes. Quando você faz uma média, você soma esses valores e divide pela quantidade deles. Quanto é que vai dar isso? Vamos abrir
aqui a calculadora. Então, vamos lá. É 32,6 mais 32,8 mais 33,2 dividido por 3. Então, a temperatura média é de 32,86 graus Celsius. Ok? Vamos agora corrigir as questões. A partir da leitura do texto, explica a diferença entre temperatura e sensação térmica. Bom, gente, está aqui, ó. O conceito de temperatura está aqui. Temperatura e sensação térmica está logo aqui embaixo. Vamos ler os dois de novo? Temperatura, sensação térmica. Temperatura é a movimentação das partículas que formam um objeto e existem em todo o universo, os átomos e as moléculas. Quanto mais elas se mexem, maior a temperatura e, consequentemente, quanto menos se mexe, menor a temperatura. Essa é a definição de temperatura. É a movimentação das partículas que formam um objeto. A sensação térmica é a temperatura que nosso corpo individualmente sente, frio ou quente, em que a umidade do ar, a velocidade do vento, a pressão e a densidade atmosférica podem interferir. Então, temperatura é a agitação real das partículas de um corpo. Por exemplo, eu pego ali um copo com água. Quero saber qual que é a agitação média das partículas de água. Com um termômetro eu vou lá, o termômetro vai me dar a agitação média daquelas partículas. A sensação térmica é só enfiar o dedo dentro daquele copo e sentir frio ou quente. Tudo bem? É a sensação de temperatura que meu corpo tem. Então, essa é a diferença entre sensação térmica e temperatura. A 2. Prestem atenção aqui agora nesse exercício. Identifique na tabela e escreva qual a sensação térmica nas seguintes condições. Letra A. Temperatura 10 graus Celsius e vento a 25 km por hora. Gente, a gente vai lá naquela tabela e vai olhar. Temperatura de 10 graus Celsius e vento a 25 km por hora. Então, vamos lá. Temperatura de 10 graus Celsius. Ó, a temperatura não está aqui na esquerda? Então, eu vou marcar aqui, ó, de azul. Temperatura de 10 graus Celsius. Deixa eu só diminuir o zoom aqui para dar para... Isso. Ó. Temperatura 10 graus Celsius. E o vento está a 25 km por hora. Onde é que está o 25? O 25 está aqui, ó. Ó o 25 aqui. Onde que as duas se encontram? Se eu pegar aqui, ó, eu vou descer o 25 até a linha do 10. Aqui, ó. Onde é que eles vão se encontrar? Eles vão se encontrar na temperatura de 2 graus Celsius. Então, a resposta da letra A é que a sensação térmica, quando está na temperatura de 10 graus Celsius e o vento a 25 km por hora, é 2. Certo? 2 graus Celsius. Vamos ver a próxima aqui. Temperatura de 0 graus Celsius e vento a 50 km por hora. Então, vamos olhar aqui, ó. 0 graus Celsius e vento a 50 km por hora. Caramba, é muito forte, né? Então, vamos aqui, ó. Eu vou olhar aqui do 0 e vou marcar até a coluna em que está a velocidade de 50 km por hora. Olha a sensação térmica. 18 graus Celsius. Perdão. Menos 18 graus Celsius. É uma temperatura negativa. Ou seja, se eu tiver na temperatura de 0 graus Celsius com vento a 50 km por hora, vai ser menos 18 graus Celsius que meu corpo vai sentir de sensação térmica, que é a resposta aqui da letra B. Letra C. Temperatura 3 graus Celsius e vento a 36 km por hora. Vamos lá, novamente. Temperatura 3 graus Celsius e vento a 36 km por hora. Vou fazer tudo igual aqui, sabe? Porque vocês já entenderam, né? Onde que o 3 graus Celsius se encontra com 36 km por hora? Na temperatura de menos 11. Então a resposta da C é menos 11 graus Celsius. Vamos aqui para a D. Menos 5 graus Celsius e vento a 90 km por hora. Vamos lá. Menos 5 aqui, ó. E vento a 90 km por hora. Isso aí que vai encontrar aqui, ó, no menos 28. Certo? Então a resposta da D é menos 28. Temperatura de 15 graus Celsius e vento a 72 km por hora. Vamos aqui, ó. Onde que está o vento de 72? O vento de 72 está nessa coluna aqui.
Essa daqui é a coluna do vento 72. E ele quer uma temperatura de 15 graus Celsius. Opa! Olha a temperatura que vai estar aqui. 4 graus Celsius. Essa é a resposta da letra E. Então, gente, o que você tem que fazer aqui? Você vai olhar esse gráfico. Ele vai te dar um valor de temperatura, que está nessa primeira coluna aqui, ó, são todos valores de temperatura, e vai te dar um valor de velocidade do vento, que está aqui. Você vai encontrar um com o outro. Então, por exemplo, se eu tenho a temperatura de 0 graus Celsius e um vento de 54 km por hora, eu vou ver aqui onde que o 0 encontra com o 54. Aqui, ó, a sensação vai ser de menos 18 km por hora. Certinho? Corrijam aí no seu caderno. A 3 é uma atividade que eles propuseram, uma atividade relativamente grande. Então, como é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pegar aqui, ó, com o auxílio do termômetro celular, para você medir a temperatura nesses horários aqui por uma semana. Como que você vai fazer isso? Ah, professor, eu não tenho um termômetro. A maioria de vocês não tem e é mais fácil fazer com o celular ou computador. O que você vai fazer, ó? Vou até voltar aqui para a página do Google. Todo navegador ali, né? A maioria deles começa na página do Google. Como que você faz para saber a temperatura da cidade, gente? Ele está pedindo a temperatura da sua cidade. Eu vou olhar ali no relógio, por exemplo, né? Vamos dizer que aqui estaria meio-dia. E eu vou lá. Goiânia, temperatura. 28 graus Celsius. Vou lá e anoto Goiânia, temperatura 28 graus Celsius. Se você perdeu a temperatura, gente, aqui, ó, tem a temperatura dos horários. Tudo bem? Então, vamos aqui, ó. Ó, cadê? Às 10 da manhã, estava na temperatura de 26 graus, 23 graus Celsius. Certo? Aqui, ó, mais para tarde, mais de madrugada, estava na temperatura de 19. Então, é só você pegar ali, ó, e nesses horários que o exercício te falou, pesquisar qual que é a temperatura de Goiânia agora. Ele vai te falar aqui, ó, no caso agora, às 1 hora foi de 28 graus Celsius. Tudo bem? Você vai anotar, você vai fazer a média da temperatura. Como que você faz a média da temperatura, gente? Você vai somar aqui, ó, por 7 dias, certo? Você vai criar uma tabelinha, gente. Eu vou simular uma aqui como se fosse para vocês. Você vai chegar lá assim, ó. Segunda-feira, 8 horas, 12 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, né? 10 horas, 12 horas, 15 horas, 21 horas. Ah, tem 18 ali também, né? 18 horas. Você vai ali chegar no dia de segunda-feira e 8 horas da manhã, você vai lá anotar a temperatura. Vamos dizer que foi 26 graus Celsius. 10 horas, 28. Meio-dia, 30. Aqui, por exemplo, continuou 30. Aqui foi para 28 de novo. E aqui foi para 26. Eu tô dando um exemplo, tá? Vamos supor que você anotou nesses horários na segunda-feira e deu assim. E aí, deixa eu arrumar aqui. Você vai ali, ó, isso foi da segunda-feira, certo? Aí você vai lá, terça-feira, novamente, 8 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas, 21 horas. Você vai lá anotar as temperaturas novamente. Vou colocar aqui só esses 2 dias para vocês entenderem como que eu poderia fazer uma média, tá? Aqui no exercício ele pede a média da temperatura e da sensação térmica por horário, tá? Vocês podem fazer só da temperatura, porque a sensação térmica, a nossa tabela aqui, infelizmente só vai até 18 graus Celsius, né? A tabela que eles forneceram pra gente. No entanto, aqui em Goiânia sempre está mais do que 18 graus Celsius, né?
Como é que você vai fazer a média do horário? Agora você vai pegar aqui, ó, 8 horas da manhã. Depois de anotar durante 7 dias, mas aqui eu vou fazer só com 2, tá? Você vai chegar ali, qual que é a média? 8 horas da manhã. Você teve ali na segunda-feira 26 graus Celsius e na terça 27. Como eu tô somando só 2 aqui, você vai somar 26 com 27 e vai dividir por 2. Só que no seu caso, você vai fazer 7 vezes. Vou inventar os dados aqui. Vamos dizer que 8 horas da manhã. Segunda foi 26, terça 27, quarta 28, quinta 27,5, sexta 26, sábado 28 e domingo 29. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai somar o 7 e dividir por 7, tá? Então, qual que é a temperatura média às 8 horas da manhã em Goiânia durante uma semana? 26, mais 27, mais 28, mais 27,5, mais 26, mais 28, mais 29. Tudo isso você vai dividir por 7. Vai chegar aqui que a sua temperatura média é de 27,35. Caso aqui 27,36, né, que arredonda ali. Então a temperatura média de Goiânia durante uma semana foi de 27,36 graus Celsius às 8 horas da manhã. Só isso que é para vocês fazerem. Tudo bem? Aí depois você vai responder qual dia e horário possui a maior e menor temperatura. Você vai ver desses horários qual que teve a maior temperatura e do dia qual dia que teve a maior temperatura e responder. Tudo bem? Gente, eu tô no grupo de vocês, tá? Qualquer dúvida vocês podem me mandar lá, que eu ajudo vocês a responder. Ok? Abraço.